Será possível isso ou não? O tema da mensagem dessa noite é até que Ele venha, até que Cristo volte. Vamos manter o nosso coração em paz. É possível isto? Amém? Eu mandei essa mensagem para alguns do WhatsApp e alguns responderam, é possível sim, é possível, mas muitas vezes nós esquecemos de que nós cremos no Deus do impossível. Para nós não é possível, mas com Deus é possível. Então nós vamos orar agora para que essa mensagem alcance nossa mente e o nosso coração e que realmente possamos sair daqui nessa noite com essa convicção de que é possível manter o coração em paz, sim. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa, Deus, nos dar entendimento da Tua Palavra, que possamos compreender, que possamos, ó Deus, colocar em prática, que as pessoas possam ver em nós, ó Deus, uma transformação, possam ver em nós, ó Deus, que essa mensagem que estamos aqui ouvindo, que estamos pregando, seja uma verdade em nossas vidas, ó Pai. Que o Espírito Santo nos leve a ter esse entendimento e também, ó Deus, transmitir essa mensagem. Nós pedimos isso no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então a pergunta é, será que é possível manter o nosso coração em paz, mesmo diante de tantas situações difíceis que vivemos? Vivemos dias em que uma das áreas que mais é afetada é o nosso coração. E o coração, nós sabemos que é a fonte de vida do ser humano. E quantas pessoas nós conhecemos que tiveram problemas sérios de coração ao receber uma notícia? A pessoa estava aparentemente bem, mas de repente recebeu uma notícia ou viveu uma situação de estresse e o coração não aguentou. Então o coração, não só na parte física, mas na parte emocional também, ele sofre. E até peguei aqui um gráfico que eu quero passar para os irmãos. Então tem esse gráfico que eu verifiquei e é uma estatística real que, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. No Brasil, a média anual chega a 350 mil pessoas, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Então imagine quantas pessoas morreram desde que nós começamos esse culto. Você pode imaginar? Vítimas de problema do coração. Não só o ataque fulminante, mas também nós podemos perceber que muitas pessoas estão aí sofrendo, não só nessa questão do infarto, mas também problemas emocionais que afetam o seu coração. Então, será que a Bíblia oferece alguma orientação quanto e como proceder ou como blindar o nosso coração para mantê-lo em paz, mesmo em meio a tantas situações difíceis? A Bíblia, conforme eu falei, ela compara o nosso coração como o centro dos nossos sentimentos e emoções. Aí fica a pergunta, é possível passar por tantas dificuldades na vida, por tantas situações difíceis, sem afetar o nosso coração? De alguma forma ou de outra nós vamos ser abalados, mas não destruídos, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Então nós sabemos que em algum momento ou outro nosso coração vai bater mais forte, dependendo da situação. Aí eu olhei para esse versículo de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha só o que Salomão fala. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, se você tem que blindar algo, proteger algo, é o seu coração. Porque dele procedem, conforme diz aqui o texto, a fonte da vida. E a grande verdade é que o maior campo de guerra que existe para o ser humano não é as guerras externas, é a guerra interna, é a guerra dentro do seu próprio coração.
O coração é fonte de guerras. Porque às vezes você pode estar bem, financeiramente falando, bem habitando em um ambiente muito agradável, bem até com a família, mas seu coração está tão perturbado que você faz guerra com você mesmo. Você olha para pessoas hoje e não vê motivo para ela estar desse jeito, mas o coração está em guerra. Você conhece alguém assim? Está lutando contra algumas situações que para você seria... Você pode até falar, eu gostaria de estar na situação em que essa pessoa está. Sem problemas, digamos, financeiros, sem problemas de habitação. Mas, enfim, não é esse o detalhe. Porque você pode ter o mundo inteiro à sua volta. Mas se você não tiver paz no seu coração, de nada serve. Por isso que o versículo é muito claro. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Então, devemos proteger o nosso coração para mantê-lo em paz. A pergunta é, isso é possível? Nós temos que entender o que a Bíblia fala acerca do coração. Primeiro versículo, depois desse de Provérbios 4, 23, eu encontrei Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, que diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você conhece o seu coração? Você conhece, Nancy, o seu coração? A Bíblia fala que o coração é enganoso. Às vezes nós confundimos os nossos sentimentos, pensando que esse sentimento vem do nosso coração, algo assim que é nobre, mas é enganoso. E o texto fala que eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, conforme dizia meu sogro, o coração é terra que só Deus passeia. Ou seja, só Deus conhece o nosso coração. Ele fala, eu esquadrinho os corações. Deus conhece. Nós temos o nosso coração enganoso. Existe um pensamento que diz, faça o que o seu coração mandar. Você já ouviu isso? Mas o coração é enganoso. Como é que vamos fazer aquilo que o nosso coração mandar? Provérbios 19, versículo 21, um outro texto que eu coloquei aqui também. Ele diz o seguinte, Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, há pouco eu estava conversando com a irmã sobre um propósito. Mas quem que vai permanecer? O conselho do Senhor. Nós fazemos planos. Fazemos muitos planos, mas quem vai fazer com que permaneça, prevaleça, é se nós colocarmos diante do Senhor esses propósitos. Porque o nosso coração é enganoso. Então eu diria para vocês, não façam o que o seu coração mandar. Mesmo que seja um sentimento nobre. Faça o que a palavra de Deus mandar você fazer. Mesmo que esteja contra a sua vontade. É isso que a Bíblia fala? Olhe para a palavra de Deus e vê se aquilo que você está pensando em fazer confirma com a palavra de Deus. Aí o seu coração vai encher de júbilo, de alegria, você vai fazer com muita convicção. Com muita dificuldade você pode realizar aquilo. Mas com certeza é porque Deus está no controle, está no comando. Faça o que a palavra de Deus manda e não com o que o seu coração mandar. Então muitas vezes fazemos planos baseados no coração. Mas veja o que a palavra de Deus diz mais à frente um pouquinho, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então vamos preparar o nosso coração, faz parte disso. Devemos planejar, devemos arquitetar, devemos pensar, faz parte do homem. Mas a resposta certa, a conclusão de tudo aquilo que nós planejamos vem do Senhor. Então, quando você estiver pensando em algo, pense, o que o Senhor fala acerca daquilo que eu estou pensando em fazer? E Deus vai confirmar. Então, alguém já disse que o coração é o armazém das qualidades morais e emocionais do homem. É a verdade. Nosso coração é um armazém das qualidades morais e emocionais. Será que o nosso coração tem sido realmente voltado, está voltado para a palavra de Deus?
Para aquilo que nós colocamos, cantamos agora há pouco, se o teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, tu te acharás. É tão interessante, irmãos, eu prego com a mente e com o coração. É difícil você ver, a gente canta, a gente fala da palavra, mas parece que a gente não consegue às vezes entender que as circunstâncias da vida nos levam para voltar para Deus e olhar para que as dificuldades nos ajudam a voltar para Deus, olhar que fazemos parte de um mundo mau. Não pense que esse mundo vai melhorar. O mundo jaz o maligno, a tendência é piorar cada vez mais. Mas aquele que estiver com o coração em paz, feliz serás. É o que a Bíblia fala. As circunstâncias não vão mudar muitas vezes, mas o nosso coração não pode estar em guerra. Então devemos pensar dessa forma. Olha só o que Jesus disse acerca do coração em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. É esse? Então no Salmo. Vamos voltar lá. Marcos 7, versículo 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, por esse motivo, olhando para esse texto aqui, irmãos, nenhuma solução exterior ajuda o homem de fato. O problema tem que ser resolvido de dentro para fora, e não o contrário. Vocês concordam com essa frase? Porque é do coração que procede tudo isso que Cristo falou. O que sai do homem, isso que contamina o homem. Então, o que está no seu coração? A boca fala do que está cheio o coração. Palavrões, conforme diz o texto aqui, furtos, avareza, maldades. Como é que está o nosso coração? Se o nosso coração está em guerra, como é que você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa que ainda não é convertida? Você pode se dizer cristão ou cristão se você está em guerra com o seu coração? Então, por esse motivo, nós temos que pensar como eu posso ter meu coração em paz. De que forma? A receita nós encontramos na palavra de Deus. Essa transformação interior, somente Deus pode realizar. Porque nós temos, conforme a gente sempre fala, o manual de Deus para o ser humano é a Bíblia Sagrada. Por isso que o salmista Davi diz lá no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Então, quem tem poder de criar um coração puro é somente Deus. E de que forma Ele pode criar isso? Através da sua palavra, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, através de você olhar para uma pessoa e falar que aquela pessoa está ali realmente vivendo a palavra de Deus. Porque se você fala algo que você não vive, você não vai conseguir influenciar ninguém. Você já ouviu aquela frase que diz: o que você faz fala mais alto do que você diz? Já ouviram? Então as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então nós temos que refletir que de fato estamos com o nosso coração em paz. E quando somos provados, se estamos o coração em paz? É nos momentos difíceis, é nos momentos de tragédia e nos momentos de poder, eu diria para vocês também. Eu sempre falo aqui que você quer provar o caráter de uma pessoa, dê poder para ela ou tire o poder dela. Ou repreenda a pessoa. No momento de dificuldade, a pessoa vai mostrar quem ela é. É como aquele saquinho de chá dentro da xícara bem quente, né? Ela vai ali exalando e vai soltando tudo aquilo que ela de fato tem.
Então, diante da dificuldade, é que você sabe que de fato está no seu coração. Você já viveu alguma situação em que você falou, puxa, por que Deus eu fiz isso? Por que eu acabei falando aquilo? Por que eu não me contive? Eu me lembro que num culto de quarta-feira, isso foi muito tempo atrás, no século passado, 1990 e alguma coisa. Nós estávamos saindo aqui do culto de quarta-feira, os meninos eram pequenos ainda, e nós íamos no Big, o antigo Big aqui do lado, ali próximo da Juventude do Rosário, e nós estávamos com um Verona, um carro chamado Verona, nem esse que existe mais, né? Então, era tão bonitinho o carro, daí nós saímos daqui do culto, fomos com o André atrás, meu filho mais velho atrás, a Anitta na frente, e de repente vamos atravessar a Juventude do Rosário e veio uma pessoa com um Passat branco, e entrou na frente do nosso carro, furando o sinaleiro. Nós batemos de frente com o carro, com o rapaz. Mas aquele momento do impacto, eu olhei para a Anitta, olhei para o André, nós estávamos em paz. A nossa preocupação não era com o que estava acontecendo com a gente ali, mas o que estava acontecendo com o carro que estava ali na frente. Aí as pessoas ficaram preocupadas, mas vocês estão... Ligamos para o SEAT, veio 2 carros da SEAT ali para cuidar, para verificar. No carro estava o rapaz, sem carteira de motorista, e 4 crianças em volta. E o rapaz desesperado. E nós estávamos ali em paz. Você fica em paz diante de uma situação como essa ou não? Lembra quando nós fomos para o ponto de pregação, começou a fumaciar o carro? Alguém lembra? A Spin começou a fumaciar ali. Eu pensei, eu sabia que era problema do radiador, né? Quebrou, arrebentou a mangueira. Mas teve alguém que ficou desesperado ali. Pastor, vamos sair do carro, vai pegar fogo. Não vai, vamos ficar em paz. Eu sei o que está acontecendo. Coração em paz. Lembra quando os discípulos estavam ali na tempestade? Um bar revolto. Jesus Cristo no barco, dormindo. Quem estava com o coração em paz ali? Por quê? Ele estava no controle. Então, é nesse momento, eu estou contando essa minha experiência. Porque talvez você esteja vivendo alguma situação que você fala, eu estou muito perturbado, mas demais. Olhe para os exemplos que você tem à sua volta. Cristo é o nosso maior exemplo. Naquela tempestade, ele estava em paz, dormindo, diz lá o texto dos evangelhos, porque ele estava no controle. Tem muitas outras histórias que nós podemos contar e já ouvir, e você já deve ter ouvido, de pessoas que estavam com situações difíceis, mas porque eles tinham o seu coração em paz, ele conseguiu controlar, conseguiu, fazer aquilo que deveria fazer. Talvez você esteja construindo na sua memória alguma situação que você viveu ou está vivendo que está te deixando em paz ou em guerra. Então, olhando para essas mensagens aqui, o Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus pode criar um coração puro, olhando através da palavra. E no Salmo 139, nós podemos ler também, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? O meu coração. Então Deus conhece. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, diante de tantas verdades de Deus quanto à realidade do nosso coração e quanto à atuação dele em nós, será que de alguma maneira ele pede para que façamos alguma coisa? Com certeza, né? Nós temos que entender que para proteger o nosso coração, para mantê-lo em paz, devemos entender que Deus deseja que nós façamos a nossa parte nessa questão. Porque a palavra de Deus está muito clara como é o nosso coração e quem pode proteger o nosso coração. Eu achei um texto aqui maravilhoso que fala, tem uma palavrinha aqui que muitos de nós estamos vivendo hoje. Provérbios 12, 25, que diz assim, a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Você é ansioso, você é ansiosa. Crise de ansiedade. Mas a boa palavra o alegra. Na nova versão da linguagem de hoje diz, as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Então,
Outro algo muito importante que eu quero dizer para vocês essa noite. Cerque-se de pessoas que tenham um coração em paz. Busque relacionamento que te dê a paz. Porque tem pessoas que são tão... contaminam a nossa mente, muitas vezes são tóxicas. Essa é a palavra que eu quero usar. São pessoas que são tão pessimistas que até bom dia ela vai perguntar, bom dia por quê? Então a gente tem que se cercar de pessoas que possam nos ajudar também, porque se você está no fundo do poço e vai conversar com a pessoa que está no fundo do poço também, ela não vai te ajudar a sair dali. Então procure orientação na palavra, procure pessoas que possam ajudar você a se levantar. Porque o texto está muito claro, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, está muito claro. A ansiedade, ela pode causar muitas doenças sérias, como gastrite, úlceras, taquicardia, hipertensão, cefaleia e outras coisas mais. Isso tudo por conta da ansiedade. Muitas são as situações que nos deixam ansiosos e que tentam roubar a nossa alegria. Você tem algum exemplo de alguma situação que tentou deixar você ansioso e roubar a sua alegria? Você já viveu alguma situação assim? 2 exemplos. Amém. 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 Então você já está com o coração em paz. Situações que você viveu lá no condomínio, estava com vontade de trucidar ali, mas quando chegou aqui ouvindo essa palavra, já se deixou com o coração em paz. Irmãos, essa é a finalidade de estar em comunhão com Deus. Talvez essa pessoa possa estar me ouvindo aqui, eu falei para ela hoje sobre isso. A igreja é também como que um hospital, onde você ouve a receita para as doenças da alma, doenças emocionais. Porque se a pessoa fala, eu estou sem força de ir à casa de Deus, saiba que na casa de Deus você vai ouvir uma palavra que possa te animar. Eu já tive situações em que eu estava desanimado. Quando eu vim para a igreja, compartilhando com os irmãos, eu saí daqui mais fortalecido. Porque às vezes eu digo para vocês, eu não canso de falar, talvez a resposta da sua oração esteja sentado do seu lado. Vou repetir mais uma vez essa situação que aconteceu com meu filho André. Aconteceu com ele, ele estava precisando trocar o fixador externo da perna, quando ele tinha ainda a perna direita, antes de ser amputado, precisava trocar o fixador. E aquele fixador externo custava mais de 30 mil reais, e a gente não tinha como pagar aquele fixador externo. Era italiano, importado. Aí vim para o culto orando, pedindo, Deus, como é que vamos resolver? E sentado do meu lado uma pessoa que tinha a solução. Ela falou, vai lá na ANS, converse com a pessoa tal, você vai poder mostrar para ele o documento se esse equipamento está registrado na Anvisa, se está tudo certo. Eu falei, vamos lá, na segunda-feira, na terça-feira eu fui lá, conversei com a pessoa, no dia seguinte estava liberado o aparelho. Mas por quê? Eu compartilhei a minha necessidade. Por isso que Romanos fala, capítulo 12, compartilhar a necessidade com os santos. Então não fique fechado no seu mundo, como um caracol. Abra-se, mas para a palavra de Deus, compartilhe aquilo que você tem de ansiedade, conforme diz Provérbios. Porque a ansiedade, conforme diz o texto, ela nos abate cada vez mais. Isso tudo que eu falo não é de mim mesmo, é da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, para quem está em casa, talvez não deve ter ouvido, mas se você soubesse como nós nos fortalecemos no culto de oração, a igreja teria muito mais pessoas no culto de oração do que num culto de louvor e adoração apenas.
Então, realmente, é um momento para nós nos fortalecer. E essa mensagem, ela está, espero em Deus, gravada. Você pode depois transmitir para as pessoas que estão aí à sua volta. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que Deus pede para que nós façamos? Lembrando desse texto de Provérbios. A ansiedade no coração deixa o homem, conforme diz o texto, abatido. Mas a boa palavra alegra. E mais um texto também acerca do coração. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você é uma pessoa que tem um coração alegre, o seu rosto está formoso, ou você anda sempre cabisbaixo, triste, semblante caído? É algo para se pensar, né? Às vezes as circunstâncias da vida nos levam a ter o nosso semblante caído. Mas quando nós lembramos da palavra de Deus, do que ela nos fortalece, devemos levantar o nosso ânimo. Porque a nossa esperança não é nesse mundo, não é para essa época. Nós temos que saber que tudo que nós temos hoje não se compara ao que Deus vai nos dar na glória. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você tem hoje família, você tem amigos em Cristo. Eu digo para vocês, não vejo a hora de estar aqui nos cultos, até para ir no ponto de pregação, não vejo a hora de chegar lá, o momento para ir lá na quinta-feira, porque eu gosto de estar em comunhão com a igreja. Semana passada visitei uma família, ele me perguntou, o que o pastor faz fora a igreja? Nada. A minha vida é a igreja. Eu respiro igreja, respiro esse momento. O meu desejo é que vocês sejam felizes e que eu possa transmitir isso para vocês, não decepcioná-los. Eu posso decepcionar sim, mas eu procuro não decepcionar. Mas eu realmente desejo que vocês possam ter ali, conforme o texto fala, um coração alegre e com um rosto formoso. Olha só o que diz Provérbios 17, 22, um outro texto. Ele diz assim, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Pense que Deus quer que você faça. Tenha um coração alegre. Se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Esse hino é tão maravilhoso que ele diz, se o viver é de luta, cheio de amargor, mostre afeto aos aflitos, age em seu favor. Porque às vezes você pensa, eu estou vivendo muita situação difícil, mas tem pessoas com situação mais difícil que você. É ou não é? Tem gente hoje morrendo de frio. Não tem uma coberta, não tem um alimento. Mas nós temos. Mostre afeto aos aflitos, age em teu favor, diz o hino. E de tudo o que sofres você se esquecerá. Fluirás gozo e calma se você tiver com o coração em paz, diz o hino. Então, irmãos, para proteger e manter o nosso coração em paz, devemos depositar todas as nossas ansiedades na pessoa certa e no lugar certo e descansar. Filipenses capítulo 4. Esse texto nós sabemos de cor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as áreas mais importantes da nossa vida. A nossa mente e o nosso coração em quem? Em Cristo Jesus. Então é isso que a Bíblia nos recomenda. Quer ter o coração em paz? É possível, mas em Cristo Jesus. E coloque diante de Deus e descanse. Aquele cântico é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, é Deus falando. Então, se você quer ter um trabalho, descanse em Deus. Coloque na mão de Deus e descanse. Ele vai mover o mundo para fazer você ficar em paz, na paz dele. Então, Deus sempre nos conduzirá a praticarmos a sua vontade. Você pode imaginar como seria se todos nós nos submetêssemos à vontade de Deus, se nós colocássemos todos os nossos problemas e ansiedade aos pés de Deus e descansasse nele.
não teríamos mais nenhum problema nessa situação de relacionamento. Até mesmo na questão da culpa do pecado, porque nós sabemos que se você orienta alguém dentro da palavra de Deus e aquela pessoa peca, não é você que vai prestar conta diante de Deus pelo pecado daquela pessoa. A Bíblia fala que todos nós vamos prestar conta individualmente. Lembra daquela frase que diz: cada cabeça sua sentença? Também fala, tá? É bíblico isso. Cada cabeça sua sentença, ou seja, cada um de nós teremos a nossa sentença diante do Pai. Então devemos apenas anunciar, alertar e vigiar, para que nós não caiamos também. Mas muitas vezes nós deixamos de vigiar. A Bíblia fala: aquele que está em pé, olhe que não caia. Então todos nós, todos os ensinamentos de Deus, têm como objetivo proteger a nossa vida emocional, nossa vida espiritual. Devemos aprender a depositar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque Deus, Ele sempre terá uma palavra para nos orientar. E o último versículo que eu quero deixar com vocês é essa passagem de João 14, 27. O próprio Jesus Cristo falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que Cristo nos dá. Ele é o príncipe da paz. Ele é o agente da paz. Se hoje estamos em guerra, devemos olhar para a paz que Cristo nos dá. A paz que Ele nos dá, conforme nós sempre falamos, não é a ausência de guerras, não é a ausência de problemas, é a paz em meio às guerras, em meio aos problemas. Você já viu aquela imagem lá, nos países que estão em guerra? Os soldados lutando, guerreando, aí você vê uma criança ali brincando, jogando bola, brincando com boneca. Elas estão ali, embora estejam ali ansiosas para quando, mas elas demonstram uma paz. Por isso que nós devemos pensar no que Deus nos ensina. Deus quer transformar o nosso coração para que possamos ser usados na vida de outras pessoas. E até Cristo retornar, é possível sim manter o nosso coração em paz. Mas temos que olhar para a palavra de Deus. Temos que viver a palavra de Deus. Então, o que está roubando a sua paz? Mesmo que o mundo possa cair à nossa volta, se nós estivermos com Cristo, estaremos em paz.